Fala galera, maravilha? Eu sou Bob Nascimento, consultor financeiro, e no vídeo de hoje será um vídeo homenagem ao cara mais embaçado que eu já conheci na minha vida. Seu Jorge faz 70 anos. Fica nesse vídeo para escutar a história dele. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal, clique no botão do sininho para ser avisado dos próximos vídeos e, claro, deixa o like. Se te agregar, deixa o like, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo num formato nunca antes feito. Nunca antes na história do Brasil. Eu vou procurar demonstrar todo o amor por uma das pessoas que eu mais admiro e que me deu o maior presente que alguém já pode receber, que é sim o dom da vida. E esse cara é o meu pai. Meu pai, chamado Seu Jorge, que neste mês está completando 70 anos de idade, mas parece um menino. Então, além do meu velho estar completando mais uma década de vida, eu acredito que homenagens devem ser feitas em vida. Admiração deve ser enquanto ainda está quente, se é que você me entende. Então vamos lá. Nascido em julho de 1952, o meu pai, ou melhor dizendo, o Seu Jorge, veio lá das Minas Gerais, ainda muito novo, um adolescente, para a terra da garoa aqui em São Paulo. Desde muito novo, meu pai sempre trabalhou muito. E mesmo hoje, já aposentado pelo INSS, ele ainda continua trabalhando, até porque, segundo ele próprio, se ele ficar em casa sem fazer absolutamente nada, ele vai enferrujar ou mesmo vai acabar ficando triste ou com os probleminhas na cabeça. Meu pai não se formou no ensino fundamental, não se formou no ensino médio, porém é uma das pessoas mais sábias que eu conheço. E apesar de não ter formação, foi ele junto com a minha mãe os responsáveis pela formação de 3 filhos, algo que no futuro era tido como muito grandioso, formar os filhos, a educação. Ou seja, ele proporcionou até então uma vida muito melhor do que ele teve. E aqui eu deixo já a primeira lição, onde ele renunciou e demonstrou muito amor aos próprios filhos. Por muito tempo, meu pai foi mecânico e ele ainda é. E da época que eu já era nascido, eu lembro dele ter trabalhado em uma grande empresa, que é a Bayer, a empresa alemã, por mais de 10 anos. Após este período e na década de 90, com algumas mudanças internas na empresa, ele resolveu abrir a própria mecânica, foi empreender. Infelizmente, foi a pior fase financeira da nossa família, que já era pobre na década de 80. E aqui eu deixo um ensinamento, tá? Às vezes algo ruim pode ficar ainda pior, tá? Eu não tô sendo pessimista, mas é uma grande realidade. Às vezes a gente acha que chegou no fundo do poço, mas ainda dá para ir mais para baixo. Te explico o porquê e o que aconteceu. A mecânica, ela não foi para frente, como você deve imaginar. A sociedade montada foi terrível, então meu pai se viu com uma família totalmente dependente do principal pilar financeiro, e ele ali, digamos, desempregado, sem grana, sem empresa e ainda tomou um balão do sócio e tinha uma porrada de conta para pagar. Aliás, caso você não saiba, eu sou consultor financeiro, sou extremamente organizado financeiramente, porém meu pai não é organizado financeiramente e ele não tem expertise alguma na área financeira, tá? No ano de 1994, época do Tetra, Nicolas, coloca aí o que aconteceu no Tetra. Vai partir, vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, acabou! É Tetra! É Tetra! Fomos morar praticamente de favor numa tia, na tia Flora, afinada tia Flora, lá em Interlagos. E lá foi quando eu comecei a entender que a gente era fudido financeiramente. Morávamos praticamente numa edícula, pasmem, de 29 metros quadrados em 5 pessoas. Foi um período muito difícil. Não foi um tempo longo, mas foi de 94 até 96, mas parecia assim uma eternidade. Eu e meu irmão do meio, a gente era adolescente e o meu irmão maior tinha acabado de encerrar um relacionamento. Era muito, mas muito apertado mesmo. Eu não sei se eu já disse, mas era muito apertado a casa para 5 pessoas, 29 metros quadrados. Então era uma situação em que ou se tinha fé e fazia o que tinha que ser feito para sair daquela situação, ou você largava a mão e lamentava para o resto da vida. Essa era a atual situação. Eu quero acrescentar que mesmo numa fase difícil, a gente era feliz, a gente sempre foi muito alegre, né? A gente zoava pra caramba e tudo mais, mesmo fudido, né? Então, a gente nunca deixou de sonhar, né?
Mas era difícil ser adolescente nessa época, ter vontades materiais para poder pertencer a um grupo e saber que nada seria feito, pois não dava, porque não tinha dinheiro. E aqui eu digo que, na minha época, eu tinha vontade de ir várias vezes, toda sexta ou sábado, lá na balada, na Krypton, depois Clube K, de comprar a Polo da Polo Ralph Lauren, ter o New Balance 1600 ou 999, mas a minha realidade era ter o pênalti Vander ou o pênalti Murruga, que aliás era ótimo para jogar futsal, e usar o uniforme do colégio até o terceiro colegial. Eu não ia usar calça jeans. Todo mundo usando Levi's 501, eu ia aparecer com o que lá, meu? Cara, e como adolescente é difícil você ter a maturidade do tipo, Pô, vou comprar uma calça ali no fundo de quintal e dane-se o que os outros pensam. não, você quer pertencer. Mas voltando para a história do meu pai, aqui eu afirmo que o meu pai nunca, eu repito, nunca esmoreceu e nem pediu arrego. E acima disso, ele nunca transpareceu que estávamos mal. Era uma maneira dele proteger a gente, né? Me arrepia só de pensar a onda que ele segurou por tanto tempo. Por tanto tempo não ter dinheiro, tá ferrado, aquele momento em que você não vê nem saída. A primeira vez que eu assisti aquele filme A Procura da Felicidade com Will Smith, a cena que ele dorme no metrô, no banheiro do metrô com o filho, aquilo me lembrou muito meu pai dele proteger. Porque no filme o Will Smith, ele protege, ele cria um mapa mental ali, né, uma brincadeira com o filho, para o filho não sentir toda a pancadaria que era ser um desabrigado e dormir ali. Claro que, guardadas as devidas proporções, a minha família não chegou nesse momento, mas meu pai tinha muito disso, de proteger a gente para que essa parte dificultosa, essa sensação de dificuldade pudesse chegar até a gente. Então meu pai, ele blindava a gente e isso eu vejo que foi o melhor que ele pôde fazer naquela época. Eu disse que meu pai nunca esmoreceu, mas teve um certo dia que foi muito triste e, como eu disse, foi uma das poucas vezes que eu vi o semblante do meu pai lá para baixo. Tínhamos um patrimônio, um Uno Mille vermelho, velho, que a placa era CBF 5438, se não me engano, que ficava sempre estacionado ali na frente da nossa casa. E meu pai, ele tinha ido almoçar em casa e depois ele iria fazer os bicos que ele estava fazendo, ele iria trabalhar. E lá dentro do carro ficavam todas as ferramentas dele. Quando ele saiu, ele notou que o carro não estava mais lá e tinham furtado o carro. Foi desesperador ver aquela cena, meu pai colocando a mão na cabeça e falando: puta merda, roubaram o nosso carro. Então, imagine, alguém que não tem dinheiro, tá devendo o cartão Carrefour, tá devendo o Itaú, perde o seu único patrimônio, suas ferramentas de trabalho, ou seja, fudeu. Então esse dia foi bem difícil, eu tenho uma memória muito boa com relação a isso, mas novamente foi algo que foi superado por esperança e fé. Em 97 ocorreram mudanças, literalmente. Fomos para dentro de uma escola estadual, calma que eu te explico. A gente não pagava aluguel e aconteceu da minha mãe poder ser a zeladora do colégio junto com meu pai. Então isso era bom, porque a gente foi para uma casa maior, mais próximo de onde nós estudávamos e a gente não pagava aluguel. Só que não existe almoço grátis, né? E tinham algumas obrigações a serem feitas. E as obrigações como zeladores da escola eram de, eles não podiam viajar, ou seja, um final de semana, vamos viajar, vamos ficar um mês fora aqui, não pode. Tinham que abrir e fechar a escola todos os dias letivos. E o abrir, eu tô falando acordar às 5 e pouco da manhã e ir trabalhar, fechar, esperar todo mundo da escola ir embora umas 11 para ir dormir meia-noite. Eu vi meu pai e minha mãe fazendo isso por muito tempo. Esse tempo especificamente foi de 97 até 2009 e após esse período, e é claro que eles envelheceram bastante, eu tenho certeza, quando eu olho o meu pai e comparo o meu pai com uma outra pessoa, eu vejo que meu pai deu uma rodada de pneu murcho. Nesse período, voltando aqui a minha pessoa e meus irmãos, a gente ficou adolescente, adulto, a gente começou a trabalhar e cada um começou a pagar a sua faculdade. Então as coisas começaram a melhorar, porque a gente de alguma maneira podia contribuir ali.
E nesse período foi quando eu conseguia ver que um semblante mais feliz, mais alegre e mais aliviado na cara do meu pai. E durante todo esse período, ele, junto com a minha mãe, os caras juntaram uns trocos aí para comprar o primeiro imóvel deles. Meu pai com 57 anos de idade, minha mãe com 67 anos de idade, ou seja, já mais velhos, mas não foi fácil, mais uma vez não foi fácil. E por quê? Porque a Caixa não aprovou o financiamento para os caras, porque eles eram mais velhos. Como você vai fazer um financiamento que tem o seguro prestamista, ou seja, que se a pessoa morre, o apartamento ele é quitado? A Caixa falou, Não, vocês são muito velhos para fazer financiamento. e meus pais não tinham a grana toda. Então, o financiamento não pôde também ser feito no nome do outro irmão, que estava com o nome sujo, todo fodido financeiramente, e foi feito no meu nome. Cara, não é possível que eu escrevi tudo isso, mano. Puta merda. Aí, beleza. O valor deste imóvel era de 115 mil reais. Então, nossa, isso dá pra comprar um HB20 hoje? Eu não sei, né? E mesmo assim foi essa novela para resolver, né? Mesmo com esse valor que teoricamente se fala, Pô, não é um valor alto, né? mas sim, teve essa novela para resolver, a parcela foi dividida em 4, que era a nossa realidade. Mas deu certo. E foi uma grande alegria ver o rosto do cara ali, do seu Jorge, e falar, Puta merda, esse imóvel aqui é meu primeiro patrimônio, né? Daí em diante, nossa família foi muito iluminada. E a cada ano que se passa, as coisas elas foram melhorando. E aqui, já que estamos falando do seu Jorge, eu conto apenas esse trecho em que eu estou vivo e que eu me recordo, pois a vida do meu pai foi de muita batalha e provações antes mesmo dele se casar. Então, eu poderia ficar falando por horas e horas aqui as histórias que eu tenho do meu pai e que ele também me conta antes de nascer. Você que não conhece o meu pai deve estar se perguntando, Mas, cara, o que você destaca aí do seu velho? bondade e fé. São as duas características que eu nunca vi de forma tão intensa como eu enxergo no meu pai. Ele foi o cara que manteve a família de pé, foi o cara que... Putz, eu fico sem palavras para falar dele assim, né? E um dos motivos de eu não idolatrar pessoas famosas é porque a pessoa mais foda que eu conheço do planeta, junto com a minha mãe, é o meu pai, é o seu Jorge. Então, dificilmente vocês vão ver eu falando de jogador de futebol, de cantor, etc. Eu admiro essas pessoas, mas falar que alguém assim é meu ídolo, jamais. Meu ídolo são esses caras. E por quê? Porque eu vi e vivi de perto do que essa pessoa é capaz de fazer. Entenda que, além de fazer essa homenagem para o meu pai, eu quis te agregar uma informação por uma história real, por uma história viva. E a grande moral e grande ensinamento que meu pai me passou e que eu quero dividir com você é: encare a sua realidade. Não importa o quão feia ela é. É dívida? É desemprego? É traição? O que está rolando na sua vida? O primeiro passo é você primeiro assimilar o golpe, receber e encarar de frente. E aqui eu digo que a perseverança e a fé foram assistidas de uma forma, na minha vida, nunca antes vista por mim, inclusive pelos meus irmãos também, por esse ser chamado Seu Jorge. Então, pai, espero que você esteja assistindo este vídeo. Eu sei que você não é muito da tecnologia, mas eu mesmo instalei o YouTube aí no teu smartphone, então eu quero deixar aqui todo o meu amor e admiração por você. Um feliz aniversário, um feliz 70 anos e saiba que eu te amo demais. Maravilha? Galera, para quem conhece o Seu Jorge, quer deixar um abraço, um beijo para ele, deixa aqui nos comentários. E se esse vídeo te agregou ou se teve alguma informação que para você fez sentido, compartilhe com outras pessoas. Histórias como essa devem ser escutadas por outras pessoas. Maravilha? Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!